os destaques desta edição. Desfile de 5 de setembro terá 15 mil estudantes no Sambódromo no final da tarde. No Dia da Amazônia, Manaus cedia fórum para debater preservação da floresta. O maior número de focos de calor na Amazônia são de propriedades privadas. Em Manaus, postos são autuados por aumento abusivo no preço da gasolina. Comissão do Senado aprova a reforma da Previdência. Bolsonaro decide fazer 36 vetos a dispositivos do projeto de abuso de autoridade. Revoltados com Raquel Dodge, 6 procuradores pedem a PGR para deixar a Lava Jato. Atos pedem que Macri decrete emergência alimentar na Argentina. Furacão Dorian ganha força, volta à categoria 3 e avança para os Estados Unidos. A tormenta deixou 20 mortos nas Bahamas. Apostador de Campo de Goitacazes ganha os 32 milhões acumulados da quina. A Mega Sena acumulou e pode pagar 78 milhões no próximo concurso. Filho de Cafu sofre infarto jogando futebol e morre aos 30 anos. Atlético Paranaense e Internacional vão decidir a Copa do Brasil. Exploração sexual de menores. Operação Luz na infância. 2 homens foram presos em Manaus e um deles confessa ter engravidado a própria filha. Motociclista morre após colisão com ônibus no Terminal 1. Briga entre vendedores na Praça da Matriz termina em morte e prisão. Um homem de 24 anos foi assassinado com 5 facadas por colegas de trabalho. Ossada humana encontrada no ramal do Paricatuba. O Jornal da Manhã, 60 anos no ar, começa agora. 5h47, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádio Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira Humaitá. Anamã FM em Anamã. Marã FM em Marã. Rádio Cabocla FM em Altazes. Urucará FM Urucará. Comunitária em Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripona. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que é de 80% a probabilidade de chuva e, assim como ontem, o dia será de muito calor, 36 graus. 28 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 70% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 5 de setembro. 248 dias do ano e faltam 117 para terminar 2019. Dia de Santo Herculano. Dia do Irmão, dia do Oficial de Justiça e o Dia da Amazônia. Esta data foi criada com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do mundo e da maior biodiversidade para o planeta. A história, o passado é de guerras, pesar e alegria, é vitória pousando, suas asas sobre o verde da paz que nos guia. Assim foi que nos tempos escuros a conquista apoiada enfrentar. Na planta do chão, Amazonas de bravos que voam, sem orgulho nem falsa. Hoje é o dia da emancipação do Amazonas, que em 1850 foi elevada à categoria de província.
A vazante do Rio Negro já chega aos 3,35 metros. Pode baixar mais de 8 centímetros em seu nível em relação ao mar estava ontem em 26,07 metros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. 1972, massacre de Munique. Um grupo terrorista palestino chamado Setembro Negro ataca e toma como reféns 11 atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de Munique. 2 morrem no ataque e 9 são assassinados no dia seguinte. 1977, morre Madre Teresa de Calcutá, missionária católica e beata indiana. 1980, inaugurado o túnel rodoviário de São Gotardo, na Suíça, o mais longo do mundo, com 16 quilômetros de extensão, ligando Gostianen a Airolo. 1986, voo Pan Am de 73 de Bombaim, na Índia, com 358 pessoas a bordo, é sequestrado no aeroporto internacional de Jinnah. Em 1966, o furacão Fran atinge a terra firme perto do Cabo Fear, na Carolina do Norte, com uma tempestade de categoria 3, com vento contínuo de 180 km/h. Fran causou mais de 3 bilhões de dólares em danos e matou 27 pessoas. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia ao nosso sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, Itamar Jardina, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Neste feriado de 5 de setembro, o comércio no velho centro comercial vai funcionar de 8 às 13 horas. Os shoppings estarão com suas praças de alimentação funcionando a partir das 12 horas. Os bancos não abrem, mas muitas casas lotéricas estarão abertas. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Amazonas intensifica desde ontem a fiscalização dos veículos que realizam o transporte rodoviário intermunicipal no Amazonas. A Operação Semana da Pátria se estenderá até domingo e tem o objetivo de minimizar o fluxo de veículos clandestinos nas rodovias da região metropolitana de Manaus. Alberto Pellegrini, a movimentação vai ser grande, principalmente na M10, em função do FECANI, o Festival da Canção em Itacoatiara. Paulo Guerra, vai ter sim uma grande movimentação nas principais estradas da cidade, um 74 também, com certeza, além da M010, vai ter um grande fluxo de veículos, com certeza. E, Paulo Guerra, desde a época da balsa, a maior movimentação, superando as datas de Natal, de Ano Novo, de Carnaval, a área da M070 sempre teve a Semana da Pátria o pico maior de veículos na sua estrada, na M070. Muitos carros deverão atravessar, Paulo Guerra, lá para o outro lado, para os municípios de Manacapuru, Iranduba e Novo Oeste. Pellegrini, o trânsito na cidade é tranquilo? Tranquilo, Paulo, é bem típico de um feriado, um trânsito muito parecido com o dia de domingo na cidade, poucos carros na pista. Observei também o terminal, tanto o 4 quanto o 5, Paulo Guerra, o 5 que fica aqui na rotatória do bairro de São José. A movimentação é bem tranquila, é bem amena, bem assim, parecido realmente, Paulo Guerra, com o final de semana. Pellegrini, esse motociclista que morreu lá no T1, ele se desequilibrou e caiu, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, infelizmente, né? Quando ele caiu, o atropelou. E ele morreu lá na Constantino Neres, proximidade ali do terminal, Paulo, uma fatalidade que infelizmente acabou aí, tirou a vida de um motoqueiro. Briga entre vendedores na Praça da Matriz terminou em morte, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, aquela área do centro da cidade, né, é muito complicado ali, não é de hoje que a gente noticia ali, são crimes, assaltos a todo tempo, e ontem, infelizmente, acabou aí começou com uma briga e terminou com um assassinato, né, entre vendedores de pomadas, vendedores de produtos aí que estavam lá se desentendendo, eles já tinham uma rixa e ontem um homem foi assassinado com 5 facadas. Na briga estavam 3 homens, né, contra um. E um deles puxou a faca e acabou ferindo, matando esse homem lá na Praça da Matriz. O que desferiu as facadas já foi preso. Outros 2 deles, um conhecido como Galo, também está foragido. Pellegrini, o Jornal da Manhã já divulgava ontem em primeira mão, você já falava sobre a morte de um homem golpeado quando foi fazer a cobrança de um aluguel aqui no Prosamin da Ramos Ferreira. Pellegrini, agora existem muitas irregularidades nesse Prosamin.
A maioria das casas ali já foram repassadas. Esse homem que morreu, ele foi cobrar o aluguel. Já é uma irregularidade, cobrar o aluguel do apartamento que era alugado para 2 homens. E um garoto, que era irmão do outro, que era o responsável pelo pagamento, o recebeu e lá discutiram e ele terminou por matar o dono do apartamento, né, Peregrini? Pois é, Paulo, né? O homem foi assassinado covardemente, brutalmente, né? Após ir cobrar o aluguel. Imagine que o bandido tem apenas 16 anos de idade, o assassino. Imagina como um cabra desse crescido, que será capaz, né? Quando ele completar a maioridade. Já que tem apenas 16 anos, é um verdadeiro bandido, frio, cruel, assassino, que matou aí o dono do apartamento, Paulo Guerra, e foi a facadas na manhã de ontem. Quero só ver, Peregrini, estamos esperando quando é que vão fazer uma checagem, quem é quem nesses apartamentos do Prosamin. Preciso saber quem é quem nesses apartamentos. Não é possível que de repente as pessoas mudem de vida. Aqui na Ramos Ferreira, se você observar, quem passa ali todos os dias, observa que nas portas muitos carrões parados. As pessoas que foram para ali, presumivelmente, não tinham nem aonde morar e de repente já tem até carro zerado na porta. Não é que ela não possa ter, mas de repente não dá para ter, não é, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, né? Uma averiguação tem que ser feita, né? Também muitas denúncias de tráfico de drogas nesses cruzamentos, principalmente da área central da cidade. É preciso que se faça, né? Uma fiscalização, uma blitz para tirar as pessoas que não podem ficar naquele local, e a grande maioria, né? Das pessoas que moram ali são de pessoas de bem, são pessoas que necessitam, mas dentre eles, Paulo Guerra, tem aí pessoas que usam o apartamento, inclusive, para vender droga. Peregrini, quem está mandando um bom dia para ti é o Marcos Arigó. Ele está ouvindo você e diz que gosta muito do noticiário policial. Um abraço pro Marcos Arigó, o Arigózão aí, abraço pro Arigó, pro Paraíba Branco, pra essa moçada toda aí que tá ouvindo o Jornal da Manhã. Lá no Parque 10 também, Paulo Guerra, tem o Ceariba também ouve sempre a nossa programação. Pessoal nordestino, assim, gosta de acordar cedo e sempre tá ligado conosco aqui no Jornal da Manhã. Na M070 também ligado conosco, a dona Regina, o Francisco José, o seu Francisco também, tá todo mundo ligado no Jornal da Manhã, Paulo Guerra, mesmo no feriado, o pessoal acordando cedo e ligado na nossa programação. Até daqui a pouco, Peregrini. Hoje voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações dentro do nosso noticiário policial. O desfile escolar de 5 de setembro vai reunir aproximadamente 15 mil estudantes de escolas públicas do Amazonas, além de representantes de entidades como Abrigo Moacir Alves, Federação APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Legião da Boa Vontade, Banda Fanfarra do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Orquestra Repertório Popular do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro e ainda a Pré-Escola Creche Infante Tiradentes. Segundo informações da Tenente Coronel PM Rejane Figueiras, que é comandante lá da pré-escola Creche Infantil Tiradentes. E os pais, naturalmente, se farão presentes hoje às 17 horas para prestigiar o pessoal da pré-escola. O município de Iranduba recebe apoio do governo do estado para o combate às queimadas. A reportagem é de J. Rai. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, relatou na manhã de ontem ao governador Wilson Lima as ações da força-tarefa instituída no município para combater as queimadas urbanas e os incêndios florestais na zona rural. O encontro foi durante o evento de entrega de novos veículos, equipamentos e fomento ocorrido na sede da Secretaria de Estado da Assistência Social, SEAS, na zona centro-sul de Manaus. O prefeito aproveitou o ensejo para pedir o apoio do chefe do executivo estadual para o trabalho do grupo anti-queimadas e recebeu de Wilson Lima o sinal verde de que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, colocará 2 carros-pipa à disposição da prefeitura de Iranduba para auxiliar nas operações. Também durante o evento de ontem na sede da SEAS, o prefeito Francisco Gomes e a secretária de Assistência Social de Iranduba, Thelma Viana, receberam do governador Wilson Lima um veículo de 5 lugares para ser utilizado nas atividades das SEMAS aqui no município. De acordo com a assessoria do órgão, o automóvel foi comprado com recursos do projeto Calha Norte, provenientes de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal
Federal Conceição Sampaio. O prefeito de Iranduba agradeceu ao governador Wilson Lima pela atenção que ele vem dando ao município. Francisco Gomes também agradeceu a ex-deputada federal Conceição Sampaio, atual secretária da SEMASC da Prefeitura de Manaus, que entre 2017 e 2018 destinou várias emendas parlamentares a Iranduba, com destaque para R$1 milhão que financiaram a compra de 5 ambulâncias, uma picape cabine dupla, computadores e outros equipamentos, além de R$1.800.000 para a construção de uma unidade de saúde fluvial, a qual deve ficar pronta até o fim deste ano. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h04 em Manaus. O Centro Cultural Palácio da Justiça, na Eduardo Ribeiro, realiza às 11 horas o recital Poemas Cantados e tem classificação indicativa livre e entrada gratuita. Em Poemas Cantados, os cantores Miriam Abad, soprano, Luiz Lopes, baixo, Yara Extravaganzi, mezzo-soprano, e Humberto Vieira, tenor, acompanhados pelo pianista Renan Branco, apresentam um repertório com canções de compositores brasileiros, franceses, espanhóis e alemães. O recital Poemas Cantados vai acontecer no Centro Cultural Palácio da Justiça no domingo, a partir das 11 horas. Em setembro, a agenda do Teatro Amazonas contará com concertos da série Guaraná e shows de Adriana Calcanhoto e Rubel. A programação inclui também encontro de corais, exibição de filmes e espetáculos de dança e teatro. Hoje, Adriana Calcanhoto fará o show Margem, que reúne canções da chamada trilogia Marinha da cantora. Os discos Marítimo de 98, Maré de 2008 e Margem de 2019. Na sexta, a Pajé Companhia de Dança apresentará o espetáculo de jazz Mitos, que faz uma viagem pelo reino das fantasias mitológicas para libertar as pessoas das preocupações mesquinhas do cotidiano. E no sábado, a Amazonas Filarmônica, sob regência de Luiz Fernando Malheiro, executará o Concerto da Independência. O programa contará com o Hino Nacional Brasileiro de Francisco Manuel da Silva, Hino do Estado do Amazonas de Cláudio Santoro, Hino da Independência do Brasil, Dom Pedro I, e Sinfonia de Ópera, o Guarani, de Antônio Carlos Gomes, entre outras obras. E termina na próxima terça-feira, dia 10, o prazo para os candidatos que solicitaram inscrição no concurso público de servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas efetuarem o pagamento da respectiva taxa de inscrição. De acordo com a comissão organizadora do certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos divulgará nesta sexta-feira a lista final de candidatos que tiveram os pedidos de isenção de pagamento da referida taxa deferidos. A Universidade do Estado divulga o edital das inscrições para a seleção de alunos para admissão do curso de mestrado em Letras e Artes do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes. As inscrições serão realizadas no período de 9 a 27 de setembro de 2019, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas, na Secretaria de Coordenação do Programa, situada no prédio da Escola Superior de Artes e Turismo. E começa na próxima segunda-feira o atendimento da Defensoria Pública do Estado em Iranduba para o ingresso de ações individuais de indenização pelos danos causados em decorrência do apagão elétrico ocorrido em julho passado. O atendimento no município vai até o dia 11 de setembro. Já nos dias 12 e 14, e de 12 a 14, a DPE estará no município de Manacapuru de 8 às 17 horas para oferecer aos moradores da cidade assistência jurídica relacionada ao mesmo tema. Diante dos grandes transtornos e prejuízos causados para a população, tanto de Iranduba quanto de Manacapuru, a Defensoria Pública decidiu realizar as ações itinerantes para o atendimento individualizado dos moradores desses municípios. 6h07. Em apenas um dia, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende Amazonas e Roraima, realizou 722 audiências de conciliação, as quais resultaram em 256 acordos homologados e mais de 2,6 milhões em créditos trabalhistas liberados aos reclamantes. Também foram arrecadados aos cofres públicos, a título de encargos previdenciários e fiscais, mais de R$72 mil. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista recebe a partir desta quinta-feira a segunda edição de 2019 de intercâmbio entre Brasil e Índia. A atividade promove troca de experiências entre comunidades tradicionais da Amazônia e a cultura indiana,
com a presença de especialistas em técnicas de meditação e medicina, a ciência da vida em sânscrito. O intercâmbio será realizado na comunidade ribeirinha Bela Vista do Jaraqui, às margens do Rio Negro. Os especialistas, acompanhados de ribeirinhos, farão trilhas pela floresta para reconhecimento das plantas medicinais e discutirão com os conhecimentos de cura ancestrais dos ribeirinhos e indígenas se assemelham aos da cultura indiana. A ação é uma parceria entre o Grupo Brasilíndia, entre Laços de Almas e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Manaus, 6h08. Uma serraria foi embargada e multada em 2,6 milhões nesta quinta-feira em ação integrada de órgãos ambientais e de comando e controle para combater as queimadas e desmatamento ilegal no sul do estado. Localizada em Humaitá, a empresa Real Madeireira descumpriu regras para a operação e estava produzindo carvão sem licença. O responsável pela serraria foi encaminhado à delegacia de Humaitá. De acordo com o gerente de fiscalização do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, Hermógenes Rabelo, pelo menos 830 toras de madeiras estavam no pátio da empresa. A serraria foi embargada por descumprimento de 5 condicionantes da respectiva licença de operação. Além disso, o local estava produzindo carvão sem a licença obrigatória para esta atividade, informou. A empresa fica localizada às margens da BR-319 Transamazônica, na comunidade Realidade. Local marcado por conflitos por extração ilegal de madeiras e grilagem de terra. O governador Wilson Lima entregou na tarde de ontem, por meio da Secretaria de Segurança Pública, novas armas, viaturas e equipamentos táticos às polícias civil e militar. Durante a cerimônia na Arena da Amazônia, o governador destacou que o repasse de itens como armas, viaturas e equipamentos doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, dará mais condições no combate à criminalidade na capital e no interior, principalmente em áreas de fronteira do Amazonas com Peru e Colômbia. Os fornecedores e prestadores de serviços da Secretaria de Estado da Saúde já receberam de janeiro a agosto de 2019 o total de R$1.077.287 do governo do Amazonas. Desse montante, R$255.804.790,19 foram para quitar dívidas de 2018 deixadas pelo governador ou pelo governo anterior. Somente do Hospital de Pronto-Socorro da Zona Norte Delfina Azias, a atual administração encontrou 8 meses de 2018 em aberto. Desses, já quitou 5 meses de dívidas herdadas. A Assembleia Legislativa começará a discutir as regras do Complice. A adoção das medidas evita, por exemplo, as situações de inconformidades com a corrupção, tanto na administração pública como nas empresas privadas. A discussão ocorrerá por meio da realização de um seminário sobre o assunto no dia 25 deste mês. O tema será abordado pela especialista em compliance, a doutora em administração, professora Ângela Bobal de Lima. Durante o evento, ela também lançará uma cartilha de regras de compliance e poderá ser acessada em uma plataforma online. Enquanto o governo do Amazonas gasta 3 milhões com uma empresa para fazer xerox de documentos na Secretaria de Segurança Pública, o Hospital Universitário Francisca Mendes precisa de apenas 2 milhões para acabar com a fila que contém mais de 500 pacientes adultos e crianças cardiopatas que estão há 2 anos esperando por uma cirurgia cardíaca. As informações da necessidade do recurso foram constatadas pelos deputados Dermilson Chagas, do PP, e Wilker Barreto, do Podemos, que estiveram no Francisca Mendes, juntamente com representantes do Sindicato dos Médicos do Amazonas, conversando com a diretora da unidade hospitalar, doutora Júlia Braga. Durante a reunião, a diretora Juliana Braga informou que existem mais de 500 pessoas entre adultos e crianças cardiopatas que estão há 2 anos na espera das cirurgias e que a demora é devido à falta de materiais e leitos. Manaus, 6h12. 2 postos de combustíveis foram autuados ontem pelo PROCON, que integra a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e a Ouvidoria, por aumentarem os preços sem justificativa nos últimos dias. Nas bombas, os consumidores estão pagando 4,45 a R$4,59 o litro. No primeiro posto fiscalizado na Djalma Batista,
foi constatado que o litro da gasolina estava sendo vendido a 4,29 até a última terça-feira, mas o valor foi reajustado para 4,49 na quarta-feira. A gasolina é um item essencial e por isso é passível de uma averiguação de preços. Os proprietários dos postos não podem de um dia para o outro fazer um aumento brusco sem que a população esteja preparada para essa oscilação de valores, disse o secretário interino da SEMDEC, Rodrigo Guedes. No segundo posto visitado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Sul, foi verificado que o litro da gasolina foi reajustado de R$3,79 para R$4,49. Um auto de constatação foi lavrado contra os dois postos fiscalizados e as empresas têm um prazo legal de 10 dias para apresentar uma defesa junto ao Procon Manaus. As propriedades privadas responderam por 33% dos focos de calor registrados na Amazônia em 2019. Em segundo lugar, vieram as áreas sem destinação fundiária específica, que somam 30% dos focos de calor, em menos 20% apenas em florestas públicas não destinadas, um forte indicativo de grilagem de terras. Os números fazem parte de uma nova análise sobre a atual temporada de fogo na Amazônia, separada agora por categoria fundiária, feita pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, com base em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 1º de janeiro a 29 de agosto. Terras indígenas e unidades de conservação são as categorias com menor incidência no ano, registrando 6% e 7% dos focos, respectivamente. Essa análise de áreas protegidas exclui as áreas de proteção ambiental ou APAS. Apesar de serem categorizadas como unidades de conservação, elas apresentam um comportamento similar ao de propriedades privadas e sozinhas responderam por 6% dos focos no período. Os assentamentos de reforma agrária responderam por 18% dos casos. Contudo, análises preliminares indicaram grande concentração de casos em poucos projetos. No momento em que a preservação de uma das mais importantes florestas do planeta é debate internacional, o Dia da Amazônia, neste 5 de setembro, se torna ainda mais significativo. Em Manaus, a data marca a realização do primeiro Fórum de Cidades Amazônicas, que terá como cenário a beleza arquitetônica do centro histórico às margens do Rio Negro. O evento, que contará com especialistas nacionais e internacionais, além de representantes políticos de diversos estados da Amazônia Legal, será realizado no Complexo Armazém 15 do Porto de Manaus, no pavilhão Princesa Isabel, a partir das 8 horas da manhã. Estarão presentes ao fórum promovido pela Prefeitura de Manaus com apoio da Fundação Konrad Adenauer e CLEI América do Sul, prefeitos e secretários municipais de cidades de 9 estados da Amazônia Legal, além de representantes de instituições nacionais e internacionais, para discutirem a elaboração do Manifesto das Cidades Amazônicas, antecipando as medidas para a preservação da Amazônia e para o desenvolvimento sustentável, que também nortearão a 25ª Conferência Mundial do Clima, a COP25 em Santiago do Chile, em dezembro deste ano. Polícia. Sobrinha de secretária da Prefeitura de Iranduba é vítima de estupro e a família procura o padrasto acusado pelo crime. J. Rai tem os detalhes. Familiares de uma menina de 11 anos de idade que foi estuprada pelo próprio padrasto aqui em Iranduba estão pedindo ajuda à polícia e à população para localizar o acusado pelo crime, que está foragido desde o último sábado. A informação foi dada ontem pela secretária de Administração e Planejamento do município, Judite Turi, que é tia da criança que sofreu abuso sexual. Ela acusa Francisco Roque Monteiro Alves, de 42 anos, que teria confessado o crime à própria esposa e empreendido fuga depois que ela disse a ele que o denunciaria à polícia. Ainda segundo Judite Turi, Francisco Roque abusou sexualmente da enteada enquanto a mãe dela estava em viagem de trabalho fora do município, e a menina, juntamente com outros irmãos também menores, ficaram sob a guarda dele. A secretaria municipal não quis gravar entrevista por estar muito abalada emocionalmente, segundo ela, mas informou que exames feitos na criança comprovaram o estupro e a própria menor já havia relatado os fatos à mãe.
Ainda falando em estupro, Manuel Santana Vale, de 48 anos, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 10 anos de idade, cuja família é vizinha dele no ramal do Pupunhal, na zona rural de Iranduba, negou que tenha praticado o crime. Ele foi interrogado ontem pela delegada Silvia Laureana Chaves, titular do 31º Distrito Integrado de Polícia aqui no município. O acusado, que se entregou à polícia no início da semana, segue preso à disposição da Justiça. Paulo Guerra. 6h21. Um feirante de 53 anos foi preso ontem suspeito de estuprar as 3 filhas em Manaus. Segundo a Polícia Civil, uma delas engravidou do próprio pai. A filha da vítima tem atualmente 7 anos. Além dele, um homem de 32 anos também foi preso durante a Operação Luz na Infância, deflagrada contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, delegada Joyce Coelho, o feirante foi o primeiro a ser preso no bairro Nova Vitória, zona leste da capital. Ele inclusive tem uma filha de 7 anos com uma de suas filhas que atualmente tem 30 anos, contou. Segundo a delegada, durante depoimento para a polícia, o homem confessou o crime. O segundo suspeito a ser preso foi um homem também de 32 anos. Segundo a polícia, ele abusou sexualmente de uma criança de 11 anos, filha de amigos dele. É um caso clássico de abuso sexual. É um conhecido, um familiar ou um parente que acaba se aproveitando do fato dessa proximidade para abusar sexualmente de uma criança, completou a titular. Por terem sido presos em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, os suspeitos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculina. 6h22 em Manaus. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, temos aí notícias de polícia. Muitas blitz acontecendo aí em toda a cidade durante a noite e madrugada. A polícia, a fim de diminuir a criminalidade, tem feito blitz durante a noite, durante a madrugada, e muita gente está sendo presa em Manaus. O detento do regime semiaberto, Clóvis da Silva Ferreira, de 24 anos, e Marcelo Lopes Travassos foram presos no centro de Manaus, suspeito de roubar R$885 de uma idosa de 71 anos de idade. Ainda por cima, um deles mordeu a mulher, né? Mordeu a mão da mulher para tomar o dinheiro. Ela não queria entregar o dinheiro e o vagabundo, o bandido, mordeu a senhora, que teve aí saiu sangue da mão e tudo mais. De acordo com o sargento Fábio Ribeiro, da 24ª SICOM, a idosa teria ido sozinha ao banco retirar o dinheiro de sua aposentadoria e no momento que estava entrando no coletivo, foi abordada pela dupla que anunciou o assalto. Essa dupla é bastante conhecida no centro da cidade. A polícia fez o cerco e conseguiu prender a dupla de bandidos, a dupla de assaltantes, a dupla de vagabundo que bateram, roubaram e morderam uma senhora de 71 anos de idade. Rapaz, é que essa mulher não tem filho, não tem neto, não tem um parente que vá com ela no banco receber? Pelo amor de Deus, ela foi mordida e foi assaltada, ficou bem vulnerável. Uma senhora que sai do banco com 71 anos de idade, mas depois eles vão querer gastar o dinheiro de vovó. O homem identificado como Alisson de Souza Pereira, de 20 anos, foi baleado após cometer assalto ontem à tardinha, boca da noite. O crime aconteceu, já era por volta aí, já pertinho da noite, na rua Jaçanã, no bairro Tancredo Neves. Segundo as informações da comunidade, ele estava na frente, né? Estava ali só esperando, ficava por ali escondido para tentar assaltar as pessoas. Ele, né, foi preso graças a uma grande ação da polícia. Antes de ser preso, ainda atirou na polícia, né? Mas aí a polícia revidou, né, a injusta agressão e conseguiu ferir e prender o bandido. Grande ação dos policiais da 30ª SICOM, Polícia Militar e a Briosa nas ruas, tirando bandidos de circulação. Assim que é bom, a polícia vai aos gritos para lá, ai, não quero morrer, né?
deu bom aí pra polícia ontem com esse bandido que deu entrada no Bico do Urubu, lá no pronto-socorro Platão Araújo. Pronto, socorro, 28 de agosto. No 28 de agosto, o homem deu entrada vítima de agressão física. Outra pessoa, um outro homem, deu entrada vítima de acidente de trânsito, ocorrido na área central da cidade. 22 anos a vítima, já foi medicado, já recebeu alta. Ainda bem que os ferimentos não foram tão graves. De trânsito, de momento, Paulo Guerra, você que está dirigindo nesse momento, Rodrigo Otávio, é por onde passa a nossa unidade externa, Rodrigo Otávio, proximidades da UFAM, tem uma árvore caída, tem apenas 3 faixas que estão à disposição aí do condutor, apenas uma está liberada nesse momento. Manaus Trans, com a gente Dodô, já estão aí trabalhando no local assim de dar melhor celeridade ao trânsito na área da Rodrigo Otávio, sentido de quem vai do Coroado para o UFAM. Tem uma árvore no meio da rua, e é grande a árvore, viu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade recebeu a noite passada um homem vítima de bala, vítima de tiro. Ele recebeu 2 bombons da morte, não se sabe ainda quem atirou e nem por qual motivo. O homem deu entrada à noite de ontem, onde foi muito bem atendido no pronto socorro João Lúcio. Ele chegou entre a vida e a morte, prestes a passar dessa para pior, mas graças ao atendimento recebido, não é dessa vez que ele vai partir. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu um homem vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as primeiras informações, o agressor é um homem alto, branco, metido, que deu-lhe uma pisa nesse elemento. As informações dão conta de que o que apanhou estava roubando, até que chegou esse desconhecido e deu-lhe uma pisa no bandido. O desconhecido que deu-lhe a pisa foi embora. O bandido ficou lá agonizando, ficou quase desmaiado de tanta peia e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. É um homem alto, com andar metido a inglês. Eu desconfio de quem é esse peão, que fez muito bem, que bateu no bandido. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem foi barbaramente agredido, posteriormente ferido a faca. Tudo aconteceu a noite de ontem em um bar localizado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Riacho Doce. Os 2 homens estavam bebendo, um achando graça pro outro. Ai, como é bom beber contigo. E o litrão descendo, e estavam tomando, e estavam enchendo a cara, até que lá pela frente houve um desentendimento entre os 2 amigos de copo. Os 2 se desentenderam e um deles, armado com uma faca, desferiu um violento golpe na barriga do seu colega de copo, que foi levado rapidamente ao pronto-socorro Platão Araújo. Ele já estava entre a vida e a morte, as vísceras estavam aparecendo, as tripas, o bobó todo estava para fora, ele já estava mais para lá do que para cá. Rapidamente ele foi atendido no pronto-socorro Platão Araújo, já passou por cirurgia, está fora de perigo, graças à ação dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Disputa amorosa. 2 homens brigavam pelo amor da mesma mulher em um bar localizado na Avenida Itaúba. Aliás, nesse momento, Paulo Guerra, muitos bares ainda abertos com música ao vivo, outros com rádio ligado, com o som ligado lá, com a música tocando e muita gente dançando agora.
nesse momento em um bar na Avenida Itaúba. Em um desses bares houve um desentendimento ontem à noite. 2 homens brigavam pelo amor da mesma mulher. Uma senhora de aproximadamente 60 anos de idade foi a pivô da briga. Os 2 homens estavam brigando pela senhora, que estava lá bebendo, com um shortinho curto, com o top aparecendo a barriga, sapato daquele de R$19,99, a bêbada, completamente embriagada. Ainda assim, os 2 homens brigavam pelo amor dessa senhora. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. E atenção, o passarinho da morte cantou na cidade. E atenção, uma ossada humana foi encontrada no ramal do Paricatuba. Um grupo de pessoas que estavam andando ali, né, perto da área de mata, encontraram a ossada. Rapaz, foi um desespero. Toda a comunidade ficou sabendo. O carro-tumba do Instituto Médico Legal já foi acionado e está em deslocamento nesse momento lá para a M070, ramal do Paricatuba. Departamento de Polícia Técnica e Científica também já está em deslocamento para o local para, né, fazer aí os primeiros procedimentos e a ossada ser encaminhada para o Instituto Médico Legal. Acidente de trânsito, colisão entre moto e ônibus, aconteceu na Avenida Constantino Neri. Era tarde de ontem, já entrando pela boca da noite, quando o motoqueiro perdeu o controle de sua máquina, caiu da moto e veio um ônibus e o esmagou, e o matou. Aconteceu, repito, na Avenida Constantino Neri, proximidades do Terminal 1, que é o terminal do centro da cidade, é o terminal da Avenida Constantino Neri. Paulo Guerra, Edson Melo e ouvintes do Jornal da Manhã. Morte no centro da cidade. Era tarde de ontem, quando um homem foi assassinado na frente de populares, na frente de quem estava passando na avenida, ali na Praça 15 de Novembro, a famosa Praça da Matriz. E tudo... Os homens estavam vendendo, 4 homens estavam ali vendendo, outros também estavam vendendo as pomadas, né? Aquela pomada para mijacão, aquela pomada para frieira, aquela pomada para curuba, eles estavam oferecendo lá na área central da cidade. Aí houve um desentendimento. As primeiras informações dão conta de que a vítima já tinha um desentendimento com o agressor, com o assassino. Ontem se pegaram, mas outros 2 homens cercaram a vítima, um deles armado com uma faca, desferiu 5 golpes na vítima, que acabou morrendo na hora. A vítima tinha 24 anos de idade. Aconteceu no centro da cidade, repito, na Praça da Matriz. Um dos assassinos já foi preso. Aloísio dos Santos Lima, de 22 anos, foi rapidamente apreendido, foi rapidamente preso pela polícia. O assassino, ordinário, safado, bandido, que matou o seu colega de vender pomada no centro da cidade, já está preso. O outro homem, conhecido como Galo, está foragido. A polícia deve prender o Galo nas próximas horas. O Galo também é assassino, o Galo também participou do crime. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias das últimas 24 horas na cidade. 24 horas onde o passarinho da morte mais uma vez cantou na cidade. Não tem feriado
para o passarinho da morte. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Um apostador de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, acertou a quina no concurso 5.064. O prêmio estava acumulado em 32.686.894 reais e 2 centavos, e é o prêmio que ele vai levar. A quina saiu para 264 apostadores, cada um recebe 5.332 reais e 69 centavos. O terno saiu para 3 números acertados, num total de 16.935 apostas ganhadoras, prêmio R$125. As dezenas da quina nesse concurso 5.064, que saiu para um apostador: 06, 35, 58 63 e 73. Vamos repetir: 06, 35, 58, 63, 73. A Mega Sena no concurso 2185 acumulou, e a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 78 milhões. Dezenas sorteadas: 09, 18, 19, 22, 42, 47. E a quina saiu para 115 apostadores, cada um vai receber R$36.432,16. A quadra para 4 números acertados, num total de 9.835 apostas, R$608,56 é o prêmio. 6h39. Esportes. O filho mais velho de Cafu, ex-lateral direito da seleção brasileira, morreu ontem à noite. Aos 30 anos de idade, Danilo morreu após sofrer um infarto enquanto jogava futebol na cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Danilo chegou a ser socorrido e levado para o hospital, porém não resistiu. Morreu Andrada, o goleiro que levou o 1000º gol de Pelé. Ex-jogador argentino, tinha 80 anos e foi ídolo do Rosário Central e do Vasco da Gama. Além de sofrer o gol histórico, também foi reconhecido por ter sido um agente da repressão durante a ditadura na Argentina. Com 2 de Guerreiro, o Inter volta a vencer o Cruzeiro e vai à final da Copa do Brasil. Peruano, que pediu dispensa da seleção peruana para jogar nesta quarta-feira, sela a classificação cobrada a calorosa após time vencer a ida em BH por 1-0. O adversário na decisão será o Atlético do Paraná e os mandos serão sorteados na quinta-feira. O Atlético devolve placar, bate Grêmio nos pênaltis e vai à final da Copa do Brasil. Furacão domina time gaúcho na Arena da Baixada, vence por 2-0 com gol de Nicão e Marco Ruben e conta com a defesa salvadora dos Santos nas penalidades. Últimas notícias. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta quarta-feira. O Ibovespa subiu 1,52% aos 101.200 pontos. Já o dólar fechou em queda, sendo negociado ao redor de R$4,10. O Banco Central divulga hoje o desempenho de agosto da poupança. Em julho, os saques na caderneta superaram os depósitos em 1,605 bilhão de reais. A Anfávia divulga nesta quinta-feira os dados de agosto sobre a produção de veículos. Em julho, a fabricação no Brasil cresceu 8,4%, mas as exportações seguiam em baixa, com queda de 15,3%. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta quarta-feira o empresário Marcos Valério a progredir do regime fechado para o semiaberto. Marcos Valério foi condenado a 37 anos de prisão no julgamento do mensalão do PT e no regime semiaberto poderá sair durante o dia para trabalhar. O empresário tem outra condenação confirmada em segunda instância, mas a execução da pena está suspensa por decisão do ministro Celso de Mello. Valério é o bode expiatório do PT. De todos os ladrões, ele era o único a cumprir pena tão longa. Estão suspensas na Polícia Civil do Rio cerca de 140 investigações envolvendo o crime de lavagem de dinheiro. O motivo é a decisão do ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que interrompeu temporariamente inquéritos embasados em relatórios de inteligência financeira que não tivessem autorização judicial. A apuração sobre acusado de matar Marielle, por exemplo, está parada. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que pode aumentar o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral. Agora o texto seguirá para o Senado. O projeto aprovado pela Câmara retira a previsão de o fundo ser abastecido com 30% das emendas de bancada, abrindo margem para novo percentual. O valor para 2020 é de 1,8 bilhões.
TRF4 nega pedido de Lula para desbloquear bens financeiros do espólio de Maria Letícia. Em julho, o juiz havia negado a solicitação que agora foi votada na 8ª turma. Ex-primeira-dama, falecida em 2017, teve bens bloqueados no processo do triplex em que Lula foi condenado e pelo qual está preso. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou ontem que o teto para os gastos públicos é sólido e que revisar a norma para aumentar as despesas seria uma besteira. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado se há a possibilidade de o governo flexibilizar a regra e ele respondeu que é uma questão de matemática, já que as despesas obrigatórias têm aumentado. O ministro das Relações Exteriores do Chile, Teodoro Rivera, se reuniu hoje com o ministro Ernesto Araújo numa visita programada antes do presidente Jair Bolsonaro contestar declarações da ex-presidente chilena Michelle Bachelet, alta comissária para os direitos humanos da ONU. Ele disse que houve uma redução do espaço democrático no Brasil e criticou a violência policial no país. Bolsonaro afirmou que Bachelet defende direitos de vagabundos e mencionou o pai dela morto na ditadura chilena. 6h47. 6 procuradores pediram desligamento da Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República. Eles faziam parte do grupo que investiga políticos com foro privilegiado na operação. O pedido é motivado, segundo eles, por grave incompatibilidade de entendimento dos membros desta equipe com a manifestação enviada pela PGR ao STF. O conteúdo envolve a delação do empreiteiro Léo Pinheiro da OAS. O presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer 36 vetos a dispositivos do projeto que trata do abuso de autoridade. O prazo para a sanção de lei termina hoje. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional em agosto e define as situações em que podem ser classificadas como abuso. O texto tem 44 artigos. Foram vetados 36 dispositivos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Com a aprovação, o texto seguirá para o plenário do Senado. No plenário, a proposta será submetida a 2 turnos de votação e só será aprovada se tiver os votos de pelo menos 49 dos 81 senadores nos 2 turnos. De acordo com o relator Tasso Gereissati, as mudanças feitas na PEC principal foram pressões e ajustes redacionais. Por isso, caso o parecer seja mantido pelo plenário, o texto irá à promulgação sem precisar ser analisado pela Câmara. O ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, ganhou um novo álibi para manter-se ao cargo, desafiando Jair Bolsonaro com seu alto índice de aprovação que, segundo o Datafolha, supera em 25 pontos a popularidade do chefe. Segundo o levantamento divulgado nesta quinta-feira, entre os que afirmam conhecer Moro, 54% avaliam sua gestão à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública como ótima ou boa. Outros 24% a consideram regular e 20% ruim ou péssima. 2% não respondeu. Na mesma pesquisa, Bolsonaro registrou uma queda vertiginosa no índice de reprovação, sendo considerado ruim ou péssimo para 38% dos entrevistados. Apenas 29% ainda aprovam o governo dele e 30% consideram regular. Segundo Transpira, Bolsonaro já vê o ex-juiz como adversário na disputa presidencial de 2022. Pelo menos 5 pessoas morreram e 35 ficaram feridas em um ataque hoje com explosivos em Cabul, no Afeganistão, já reivindicado pelos extremistas talibãs. Até agora, há 5 mortos e 35 feridos foram levados para hospitais, disse a agência de notícia F, um membro do Centro de Coordenação de Vítimas do Ministério da Saúde Pública que pediu anonimato. Segundo a fonte, o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas à medida que o trabalho de socorro às vítimas seja realizado. Milhares de argentinos pedem que seja decretada emergência alimentar no país. Manifestantes pediram mais comida nos restaurantes populares que não conseguem atender a crescente demanda. Pelo menos 32% dos argentinos estão abaixo da faixa de pobreza. Na periferia de Buenos Aires, índice atinge 46,8% dos menores de 14 anos, segundo dados oficiais. O chanceler da Colômbia, Carlos Holmes Trujillo, afirmou nesta quarta-feira que as autoridades do país estão prontas para defender a soberania colombiana após recentes declarações do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Um dia antes, o chavista declarou alerta laranja na região próxima à fronteira com a Colômbia e anunciou uma tomada de providências. A crise entre os 2 países se intensificou depois que Maduro acusou o governo do país vizinho de buscar um conflito armado entre os 2 países
Isso porque o presidente colombiano Ivan Duque acusou o chavismo de supervisionar e apoiar o braço das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, que anunciaram a retomada da luta armada. O furacão Dorian ganhava força na madrugada de hoje ao se aproximar dos Estados Unidos após ter deixado ao menos 20 mortos nas Bahamas, onde persistem os esforços para se resgatar sobreviventes. No final da noite, com ventos de 185 quilômetros, Dorian voltou à categoria 3 na escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5, enquanto se aproxima da costa sudeste dos Estados Unidos, segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões. Ainda há pouco, o furacão estava a 170 quilômetros ao sul de Charleston, na Carolina do Sul, seguindo para o norte a 11 quilômetros por hora. Ao menos 70 mil pessoas necessitam de ajuda imediata nas Bahamas, informou o secretário-geral adjunto para Assuntos Humanitários da ONU, Mark Lowcock. 6h52. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Grupo da Lava Jato na PGR pede demissão coletiva em protesto contra a decisão de Doge. Folha de São Paulo. Mudança no comando da PF é dada como certa e sucessão vira nova batalha de Moro. O Estado de São Paulo. Maioria das queimadas na Amazônia ocorreu em propriedades privadas neste ano, mostra estudo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Desfile de 7 de setembro contará com segurança de Spiner na esplanada. Valor econômico. Presidente do Chile condena ataque de Bolsonaro a Bachelet. Estado de Minas. Quero ver quem vai calar minha boca, diz deputado cercado por seguranças em plenário. Jornal do Comércio no Recife. Bolsonaro assina MP que garante pensão vitalícia para crianças com microcefalia por Zika. Fortaleza Diário do Nordeste. Filme traz sequestro da filha de Moro em troca de Lula livre. Polícia Federal investiga. Porto Alegre, 0 hora. Novo avião da FAB é mais rápido do que cargueiro fabricado nos Estados Unidos. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Balança comercial reflete desânimo da indústria. Em tempo. 24 mil armas para combater a violência. A crítica. Construção de 750 casas é suspensa. Imóveis seriam erguidos em Urucará, Alvarães, Iranduba e Itacoatiara. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. O amor do Amazonas está no ar. Difusora.